Como eu sempre estou fazendo preparatórios para CEA, CPA 20 e CPA 10, eu sempre tenho contato com pessoas que estão lutando para conseguir reter informações, para aprender, para conseguir alcançar os seus objetivos, fazer uma prova, ser aprovado. Mas eu também dou aula em pós-graduações, dou aula em empresas, cursos, consultorias, assessorias, e eu sempre vejo que as pessoas têm muita dificuldade em reter informação. Então, nesse vídeo, eu vou explicar como é que você consegue reter mais informações, como é que você consegue aprender para não mais esquecer, tá? Então, qual que é o segredo para você aprender? O segredo, eu já até coloquei essa imagenzinha aqui, o segredo é escrever. Então, por que o segredo é escrever? Porque nós somos abalroados diariamente por um volume imenso de informações. Informações que vêm desde o WhatsApp, do Facebook, do YouTube, sei lá, dos sites de maneira geral, aplicativos, jogos, conversa com pessoas, rádio, TV. A gente é abalroado de muitas informações, muitas. Conversas com muitas pessoas, enfim. Então, na vida adulta, a gente vai desenvolvendo uma capacidade de descartar informações. Então veja, quando você é pequeno, quando você é criança, você ouve uma coisa uma vez, duas vezes, no máximo, e já grava. Por quê? Porque você ainda não tem filtros de importância. Uma criança de 3, 4 anos, você pode nem estar falando com ela, você pode estar conversando com uma outra pessoa e ela está perto e ela está retendo todas as informações. Os pais, quem tem filho, sabe, quando você vai contar uma coisa para alguém, e o teu filho está perto, teu filho pequeno está perto, e você não conta exatamente as mesmas frases, a mesma palavra, o seu filho vai falar, não foi isso que aconteceu. Aconteceu assim, 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 assim. Ele vai dizer com detalhes as palavras que foram usadas, porque o cérebro está fresco, não tem nenhum filtro, não faz nenhuma acepção de mensagens a receber. Na medida que você vai crescendo, você vai percebendo que você não precisa guardar todas as informações. Só que isso vai ficando num nível que torna-nos quase incapazes de aprender. Então é muito comum que pessoas vão ficando cada vez mais velhas e elas vão dizendo assim, eu não sei mais aprender, eu não consigo mais guardar informações, eu já estou velho, eu já não sei mais como aprender de novo, eu já estou cansado, eu não sei mais como fazer. Mas não é verdade. A única coisa que está acontecendo é que essas pessoas, ao longo do tempo, foram criando um filtro intelectual tão forte que as impede de reter as informações. Eu já falei aqui várias vezes de um livro, o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro é muito interessante, eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui do ladinho. Esse livro é muito interessante porque o Daniel Kahneman, e o Amos Tversky e as outras pessoas que pesquisam a teoria do prospecto, alvo desse livro, elas conseguiram entender que a gente tem mais ou menos 2 sistemas de pensamento no nosso cérebro, no nosso ser. Um sistema 1 que é rápido, que é intuitivo, que dá respostas não tão precisas, mas que são rápidas, consegue estabelecer padrões, consegue formar preconceitos, Então esse sistema é útil para nós, mas ele é um pouquinho burrinho. E tem um sistema mais racional, de coisas que levam mais tempo, de planejamento, de organização, que você leva mais, é mais custoso para usar esse sistema. Então lá nesse livro, o Daniel Kahneman consegue demonstrar os diversos problemas de só usar o sistema 1. Então o sistema 1 é o sistema das nossas respostas rápidas, é o sistema que se entretém quando você assiste um filme, é um sistema que se entretém quando você, sei lá, lê um livro ali, Mas não é o sistema que vai fazer você adquirir o conhecimento. Até um pouquinho sim, mas não vai conseguir fazer você adquirir conhecimento. Qual é o sistema que faz a gente conseguir adquirir o conhecimento? O sistema 2, um sistema que exige mais esforço para pensar, nesse sistema 2. E aí entra a ideia da escrita, Porque como você foi criando esses filtros que lá na infância você não tinha, quando você fica mais velho, quando você fica adulto, você tem que começar a dizer para o seu cérebro as coisas que são importantes. Já que você é super estimulado pela internet, pelos meios de comunicação, pela nossa vida atual, você é super estimulado com muitas informações, então você precisa dizer para o seu cérebro quais são aquelas que ele precisa reter. Então um exemplo que eu sempre dou
dou é o exemplo da ligação para uma empresa. Eu vou lá, quero falar com o Pedro e quem me atende é o João. Eu falo, o Pedro está... Ô João, tudo bem? Bom dia. Tá. O Pedro está por aí? Não, o Pedro não está. Pede para ele me ligar? Peço. E desligo o telefone. O João está cheio de coisa para fazer. O Pedro entra e sai da sala 1000 vezes e o João não passa o meu recado. Não é porque o João é incompetente ou não é porque o João não está comprometido com a empresa, não é isso. É que o João não entendeu, o cérebro do João não entendeu que aquilo é uma coisa super importante. Às vezes eu até ligo de novo, né, porque o Pedro não me retornou e aí eu já estou falando com o Pedro, aí o João percebe que eu estou falando com o Pedro, tal, ele até esquece e apaga. Ou então, talvez, no final do dia ele vai falar, ô Pedro, era para você ligar para o Rodrigo, esqueci de avisar. Esse é o mais comum. O outro jeito é eu ligar lá, quero falar com o Pedro, quem atende é o João, fala, João, eu preciso falar com o Pedro, ele não está, pede para ele me ligar? Peço. E aí o João escreve... ligar para o Rodrigo e anota assim, deixa no cantinho assim do teclado. Quando o Pedro entra, não precisa nem do papelzinho, porque aquela informação ficou guardada, e aí o João falou, liga para o Rodrigo. E aí, beleza, no final do dia ele joga fora todos aqueles papeizinhos dos recados que ele anotou. Então veja, por que isso acontece? Porque o fato de anotar o meu nome para pedir para retornar gera no cérebro uma surpresa. Ele fala, nossa, como é que você está gastando energia para escrever um nome, né? Para escrever um recado? Então isso deve ser importante. Eu preciso gravar isso, eu preciso... Porque para escrever o nome eu não posso usar o sistema 1, eu tenho que usar o sistema 2. Porque eu tenho que pegar a caneta, eu tenho que pensar qual é a mensagem que eu vou deixar, eu preciso, né, o contato da caneta com o dedo dói o contato, né, machuca. Se você fica escrevendo muito tempo, dói o centro da mão. Se você não está tão acostumado assim a escrever, a sua letra às vezes é feia. Então é desconfortável escrever. Como é desconfortável escrever, o seu cérebro vai lá e fala, ó, então isso aqui deve ser importante, porque eu estou gastando uma energia enorme para deixar esse recado, então eu vou gravar essa informação. Então, a escrita é a maneira de aprender. Aí, eu posso dizer para você, né, você vai encontrar essa informação facilmente aqui no meu canal e nas redes sociais, eu sou uma pessoa que estuda administração. Eu nunca estudei outra coisa. Eu gosto até de, dentro da administração, estudar ética empresarial, estudar estratégia, estudar gestão de projeto, estudar finanças. Eu gosto de muitos assuntos dentro da administração. Mas eu sou uma pessoa que sempre só estudou administração. Eu nunca me interessei por estudar outro saber, outra ciência, né? Muito bem. Dentro da administração, eu encontrei muitas pessoas que têm exatamente o seguinte pensamento. Eu não sei o que eu vou estudar, então eu vou estudar administração. Um pouquinho diferente de mim, né? Eu não sei o que eu quero da vida, eu faço administração e depois eu vejo lá na frente. Normalmente essas pessoas são aquelas que vão dizer assim, eu não aprendi nada na faculdade. Mas por que não aprendeu nada? Tudo bem, as faculdades presenciais, elas são fáceis de você passar, né? Por quê? Porque você pode fazer trabalho em grupo, você tem lá o contato direto com o professor, você tem prova 1, prova 2, prova 3. Então é normal que pessoas façam 4 anos de faculdade e cheguem no final e não saibam nada mesmo, né? Tenham aprendido muito pouco. Porque às vezes não leva um caderno para aula, não leva uma caneta, chega, e aí, o que está rolando aqui? Eu trabalho em grupo, põe meu nome, vai ter que apresentar trabalho, põe meu nome, deixa eu participar junto, fica ali só do lado. Não apreende, né? Não guarda informações, né? Não segura informações. E aí passa 4 anos realmente X, né? A pessoa esquece tudo. Tem até uma figura, né, de um estudo que foi feito que mostra o quanto tempo a gente leva para esquecer as coisas, né? Eu vou até colocar essa figurinha aqui para você dar uma olhada. Então, quanto tempo leva para a gente esquecer as coisas? Então, quando a gente só ouve, se a gente só vê as pessoas falando conosco, se a gente só escuta, se a gente tem uma aprendizagem passiva, é muito rápido o período em que a gente passa a esquecer. Mas quando você se envolve em discussões, quando você escreve sobre o assunto, quando você debate o assunto, isso cria crítica, cria uma massa crítica para você. E na hora que você está estudando, a forma de você reter essas informações é a escrita, né? Colocar no papel. Então, lá na administração, se você for estudar administração ou qualquer outro curso superior, você precisa entender que você tem que escrever. O que eu vou escrever? Você vai escrever as coisas que vierem à sua cabeça durante o momento que você está na aula.
aula, você vai fazer resumos dos teus conteúdos, né? Então, eu estou estudando, por exemplo, para quem estuda CPA 10, CPA 20, CEA comigo, já ouviu exatamente essa dica. Como é que eu estudo? Então você vai assistir a minha aula, por exemplo, lá na Udemy, nos meus cursos, vai assistir minha aula. Quando terminar a aula, você vai fazer as anotações, você vai escrever tudo que você lembrar. Esse é o teu resumo, é o resumo. Não é enquanto eu estou falando e lá anotando o que eu estou falando, isso são as anotações de aula. Depois você tem que estudar essas anotações. Para reter, você tem que ouvir a aula e depois ir lá e fazer uma anotação do que você gravou, porque essa anotação do que você gravou vai ficar na sua cabeça e vai servir como referência depois para na hora que você for fazer uma prova, por exemplo, né? Então, fazer resumos, eu vou ler um livro. Então, quando eu leio um livro e anoto as coisas principais, eu estou fazendo notas sobre o livro. Já é um bom caminho, né? Eu já consigo guardar boa parte daquelas informações que eu tomei nota. Mas, se eu ler o livro, né? Se eu ler ali um capítulo, fechar o capítulo, pegar uma folha e forçar o meu cérebro a lembrar do que eu li naquele livro e fizer um resumo, né? Quanto mais eu aprimorar essa capacidade de fazer memória sobre o que eu estou estudando, mais eu vou sedimentando essas informações. Você vai tendo segurança das coisas que você aprende. Então, todas as vezes que você for se envolver em um treinamento, em uma pós-graduação, né? Pós-graduação também é um outro exemplo importante. Deixa eu só fechar. Treinamento, pós-graduação, curso, todas as vezes que você for se envolver em alguma aula, escreva para você aprender. Não vá para a aula sem caderno, sem lápis, não vá para uma reunião na empresa sem um caderno, sem um lápis, não deixe de ter sempre um dispositivo, né, de escrita à sua disposição para você conseguir reter as informações. O último exemplo para fechar o vídeo aqui, pós-graduação. Eu também tenho tido a oportunidade de dar aula em muitos lugares. Não dou aula em todos os lugares que me convidam, porque tem hoje em dia pós-graduações muito ruins. Mas mesmo entre as boas, qual é a diferença entre uma especialização e um mestrado? Por que uma pessoa aprende muito mais no mestrado do que ela aprende numa especialização? Porque na especialização, via de regra, os professores não podem exigir nada dos alunos, né? Então eles não podem reprovar os alunos não podem ser convidados a se esforçar, a trabalhar, a escrever, né? Tem que ser tudo muito lúdico, tem que ser tudo muito brincalhão, muito suave, porque ninguém pode ser reprovado, né? Então, isso passa longe, então, por exemplo, pedir para escrever um texto, né? Você tem que escrever um texto de 2, 3, 4 páginas sobre o tema. Então, ninguém quer isso. Então, às vezes a pessoa tem lá 2, 3 faculdades, 4, 5 especializações, e você vai perguntar para ela o que ela sabe daqueles temas que você está estudando, e eu estou me fixando especificamente na administração, onde eu tenho mentalmente aqui um sem número de exemplos que eu poderia dar de pessoas que se encaixam nesse perfil, e a pessoa não sabe quase nada sobre aqueles assuntos, né? Ao passo que quando ela for fazer um mestrado, o que vai acontecer? A cada aula, com cada professor, ela vai ter que produzir um texto de uma folha, 2 folhas, um texto sobre o que está sendo discutido. Ela vai ter que argumentar sobre o que está sendo discutido. E esse argumentar vai exigir dela o sistema 2. E esse exigir dela o sistema 2 vai dar a impressão que ela está ficando mais inteligente. Por isso que normalmente quando uma pessoa termina o mestrado, ela está num nível intelectual muito bom, porque ela teve que escrever no mínimo, sem contar a dissertação, umas 300 páginas ao longo do mestrado. Então, a diferença entre uma especialização, que hoje em dia as pessoas estão dando pouco valor, e um mestrado que as pessoas dão muito valor, é a escrita. A diferença entre um aluno muito bom e um aluno que passou, pode até ter tirado notas boas, mas passou, mas não consegue nenhuma aplicação para o que ele faz, né, para o que ele estudou, é escrever. A diferença entre um aluno que estuda para CPA 10, para o CPA 20, para o CEA, para outras certificações, só fazendo simulados, assistindo aula e vai lá e reprova, para um aluno que vai lá e passa de primeira, é a escrita, a capacidade de escrever. Então, para apreender informações, para reter informações, para segurar informações, nós precisamos escrever. Escrever é a chave, né? É o segredo de todo excelente estudante.
um concurseiro, né, uma pessoa que se pretende alcançar uma excelente vaga dessas assim do governo federal, né, com salários acima de 15 mil reais, essas pessoas, se você perguntá-las como é que elas estudam assim, escrevendo. Elas até assistem aula e elas até fazem simulados, mas o que elas mais fazem é escrever. Escrever faz o nosso cérebro acreditar que aquilo ali é importante e precisa ser retido. Todas as vezes que você quiser gravar uma informação, se quiser reter conhecimento de um livro, de uma aula, de um curso, de alguma coisa, tome uma caneta, tome um lápis e tome um papel e faça anotações, escreva sobre o assunto, porque é isso que vai fazer você ficar cada vez mais inteligente. Tá bom? Um grande abraço, espero que isso te ajude aí na sua vida, que você consiga se tornar um estudante, uma pessoa intelectual cada vez melhor. E essas dicas todas aí sirvam para você, como servem para mim, é o que eu faço para estudar. Tá bom? Um grande abraço, tchau!